O governador Geraldo Alckmin se posiciona sobre a anulação do júri do massacre do Carandiru. Repórter Tiago Muniz. Governador de São Paulo diz que demora em definir o destino dos réus do massacre do Carandiru é uma demonstração de que o judiciário não termina as coisas. Geraldo Alckmin deu a declaração enquanto discursava a um grupo de empresários em evento corporativo no fim da manhã desta quinta-feira na zona sul da capital paulista. Na terça, o Tribunal de Justiça decidiu anular os julgamentos que condenaram 74 réus à prisão, dando novos capítulos a um processo que vem desde 1992. Para o governador Geraldo Alckmin, o caso demonstra insegurança jurídica pela falta de capacidade do sistema em não conseguir resolver a questão que se arrasta por quase um quarto de século. A rebelião do Carandiru, que morreram 111 presos, foi em 1992. 24 anos depois foi anulado, vai começar tudo de novo. Um quarto de século. Não é possível você ter a insegurança jurídica de você ter um judiciário que não terminam as coisas. O massacre do Carandiru ocorreu em 2 de outubro de 1992, quando policiais militares entraram na casa de detenção durante uma rebelião. A ação terminou com a morte de 111 detentos. O desembargador que votou pela anulação do julgamento do massacre do Carandiru discute com internautas em rede social. Uma usuária afirmou que a decisão de Ivan Sartori foi coerente com os interesses políticos, mas não com os da sociedade. Em resposta, o desembargador a chamou de infeliz e incauta dos ativistas dos pseudo-direitos humanos. Um dos críticos citou a campanha política que o magistrado faz ao filho, candidato a vereador aqui em São Paulo e funcionário comissionado no estado. Professor Vila, nessa semana nós tentamos falar com o desembargador Ivan Sartori, que foi presidente do TJ, inclusive, e disse que existe uma regra interna que ele não pode falar com a imprensa. Eu vou dizer quem é o senhor Ivan Sartori com essa notícia, ouvinte, que ontem foi publicada em um jornal aqui da capital paulistana. Ivan Sartori, o que absolveu os PMs envolvidos no massacre de 111 presos na detenção em 1992, ele condenou um homem a 6 meses de prisão. O réu alegou fome, porque estava no supermercado, pegou um alimento. O réu alegou fome, mas o magistrado recusou o argumento e disse que deixar o acusado solto poria em, abre aspas, risco à incolumidade pública. Ou seja, o Ivan Sartori condena alguém que no supermercado estava sem emprego, estava com fome, pegou e não saiu do supermercado. Foi detido dentro do supermercado por seguranças. Aí ele é macho. Aí ele pega alguém que é pobre, que é miserável, que estava passando uma necessidade, que foi condenado a 6 meses de reclusão pelo furto de 2 salames. Salame! E os que fuzilaram 111 pessoas, ele disse que era um processo vergonhoso. A pergunta que eu deixo no ar é: quem é vergonhoso? Quem é vergonhoso? Isso é muito grave. É gravíssimo. Olha o que ele condenou uma pessoa a 6 meses de detenção. Aí ele é valente. Essa a justiça brasileira, é pau no pobre, no miserável. E os ricos, esses sempre se livram. No caso em tela da detenção do episódio, é o governador do estado que era o responsável. E ele foi notificado antes da invasão. A pergunta é: onde está o seu Flori? Onde está o secretário de segurança, que foi notificado antes da invasão e disse para o comandante, que estava à época com tropas inadequadas, que não era a rota para invadir, que tinha de invadir, tinha de colocar ordem, mas era o batalhão de choque, especializado para isso. O secretário de segurança disse ao comandante da operação: o senhor avalie e veja o que vai fazer. Ou seja, transferiu a autoridade dele. Na verdade, esse processo está errado, é vergonhoso sim lá atrás, que primeiro deveria ser imputado ao governador a responsabilidade e depois ao secretário de segurança. E não foi. Agora, essa decisão, volto a lembrar, desse senhor Sartori, que eu li ontem no jornal O Estado de São Paulo, né? Em que ele faz esse tipo, aí sim, ele é fortão, pega um pobre coitado, condena a 6 meses de cadeia, porque diz que ele coloca em risco a incolumidade pública. Aí sim, aí ele é valente. Não é a tese do Poder Judiciário brasileiro quando o furto é cometido em razão de fome, chamado furto famélico pela doutrina e pela jurisprudência. Porque não há dolo, só há crime quando se quer cometer o crime. Quando ele quer se alimentar porque está com fome, evidente que não há crime.
É um direito natural do ser humano de se alimentar. No campo da flora e da fauna é a mesma coisa. Se você matar um passarinho, você é condenado. Agora, se você pescou um peixe, matou um bicho silvestre para comer, também não há crime nenhum. Os índios não cometem esse crime. Eu queria justamente também sobre isso, José, discutir a questão, claro, para nós política, eu não técnica na minha leitura tal, né, porque eu realmente da questão técnica não entendo e você explicou muito bem, mas esse episódio, eu vou só ler um trechinho só. Segundo a denúncia do Ministério Público, o homem escondeu os salames, ele roubou dois salames, escondeu os salames debaixo da blusa na altura da cintura, dentro do mercado. Um segurança do mercado percebeu e o deteve na rua. Levado à delegacia, ele confessou o crime e disse que estava desempregado e como estava com muita fome, acabou furtando a mercadoria. Bem, esse rapaz, esse senhor, foi condenado foi condenado a 6 meses de reclusão pelo furto. Isso foi em 2013, foi em Poá, aqui na região metropolitana de São Paulo. Realmente é algo desastroso, algo que envergonha a gente. E aí sim, aí você vai e dá uma pancada. Enquanto isso, nos outros, nos poderosos, silêncio, silêncio, silêncio.